Velocidade média. Em mecânica, é importante conhecer a rapidez com que um móvel sofre uma mudança de posição. A grandeza física que indica tal rapidez é denominada velocidade média, representada por Vm. Para entender melhor esse conceito, suponha que você realize uma viagem de automóvel entre duas cidades, A e B, distantes 240 km uma da outra. Se nessa viagem você demorar 3 horas para ir de A a B, então terá sofrido uma variação de espaço de 80 km a cada 1 hora de viagem. Portanto, sua velocidade foi de 80 km por hora. A velocidade média de um móvel é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo durante o qual esse deslocamento ocorre. Matematicamente, a velocidade média é dada por Vm igual ao deslocamento, ΔS, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT, onde ΔS é a variação das posições de um móvel na trajetória, espaço final menos o espaço inicial, e o ΔT é o intervalo de tempo, instante final menos instante inicial. No exemplo anterior, a velocidade média foi de 240 km dividido por 3 horas, portanto, 80 km por hora. No sistema internacional, a unidade para velocidade média é o metro por segundo. Um ciclista parte da cidade A às 10 horas e chega à cidade B, distante 54 km de A às 13 horas. Determine a velocidade média desse ciclista na viagem de A até B em km por hora e em metros por segundo. Para responder a essa pergunta, vamos desenhar a trajetória que vai ligar a cidade A até a cidade B. No instante inicial, igual a 10 horas, o ciclista está posicionado na origem da trajetória, portanto, o seu espaço inicial é 0 km. No instante final, às 13 horas, o ciclista passa pelo fim da trajetória, portanto, o seu espaço final é igual a 54 km. A velocidade média é dada por variação do espaço dividido pela variação dos instantes. A variação de espaço seria o espaço final menos o espaço inicial, e a variação do tempo, o instante final menos o instante inicial. Agora é só substituir o espaço final do ciclista, 54 km, menos o espaço inicial, 0 km, ou a origem da trajetória, dividido pelo instante final, que é o horário em que ele chega no espaço final, menos o instante inicial, que é o horário que ele sai do espaço inicial. Velocidade média é igual a 54 menos 0, 54 km, dividido por 13 horas menos 10 horas, 3 horas. Portanto, a velocidade média é igual a 18 km por hora. Encontramos a velocidade em quilômetros por hora. Relembrando, para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, multiplicamos por 3,6. E para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, dividimos por 3,6. Portanto, 18 km por hora dividido por 3,6 é igual a 5 metros por segundo. Um atleta preparando-se para uma competição realiza um treino correndo em uma trajetória retilínea ABC. O trecho AB é percorrido com velocidade média igual a 8 metros por segundo e o trecho BC é percorrido em 45 segundos. Sabendo que o trecho AB tem 40 metros e o trecho BC tem 180 metros, determine
Primeiramente, vamos desenhar a trajetória que vai ligar os pontos A, B e C. De A até B tem 40 metros e o atleta percorreu com velocidade de 8 metros por segundo. De B até C tem 180 metros e o atleta percorreu em 45 segundos. Letra A. Determine o intervalo de tempo decorrido durante o percurso do trecho AB. Vamos colocar a fórmula da velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. No primeiro trecho de A até B, nós temos a velocidade e temos o deslocamento. Está pedindo o intervalo de tempo. Basta substituir. A velocidade dele foi de 8 metros por segundo. O deslocamento, 40 metros, dividido pelo tempo gasto para percorrer de A até B, que é o que está procurando. Portanto, multiplicando o cruzado, 8t é igual a 40, t é igual a 40 dividido por 8, que é igual a 5 segundos. Portanto, o intervalo de tempo decorrido durante o percurso do trecho AB é de 5 segundos. Letra B. Determine a velocidade média no trecho BC. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. No trecho BC eu tenho o tempo e tenho o deslocamento. Basta substituir. Portanto, velocidade média é igual ao deslocamento, 180 metros, dividido pelo tempo, 45 segundos. Velocidade média é igual a 180 dividido por 45, 4 metros por segundo. Letra C. Agora, determine a velocidade média no percurso total, trecho de A a C. A velocidade média é igual ao deslocamento total dividido pelo tempo total. O deslocamento total foi 40 metros de A até B, mais 180 metros de B até C, dividido pelo tempo total. 5 segundos de A até B, mais 45 segundos de B até C. Portanto, a velocidade média é igual a 220 metros dividido por 50 segundos, 4,4 metros por segundo. Exemplo 3. Um carro percorre a primeira metade de uma viagem com velocidade média de 40 km por hora e a segunda metade com velocidade média de 60 km por hora. Sabendo que a distância total da viagem foi de 120 km, qual foi a velocidade média do carro na viagem toda? Podemos imaginar aqui que para responder essa questão, basta somar as duas velocidades e dividir por 2. Portanto, 100 dividido por 2 igual a 50 km por hora. Mas a velocidade média não é a média das velocidades. Logo, essa resposta aqui está errada. Para encontrar a velocidade média do carro na viagem toda, precisamos analisar o comportamento do carro na trajetória. É informado que na primeira metade da viagem, ele percorreu com velocidade média de 40 km por hora. E na segunda metade, com velocidade média de 60 km por hora. A velocidade média do carro na viagem toda é o seu deslocamento total dividido pelo tempo total. O deslocamento total é o comprimento da trajetória, ou seja, 120 km. Já o tempo total
não é fornecido. Portanto, precisamos descobrir em quanto tempo o carro percorreu toda a trajetória. Como a viagem foi percorrida com velocidades diferentes, então precisamos encontrar o tempo em cada metade da viagem. Portanto, na primeira metade da viagem, velocidade média igual deslocamento dividido pelo tempo. A velocidade média do carro na primeira metade da viagem foi 40 km por hora. O deslocamento, 60 km, dividido pelo tempo. Multiplicando o cruzado, 40 vezes t é igual a 60. Portanto, t igual 60 dividido por 40, 1,5 hora. Na primeira metade da viagem, o carro percorreu em 1h30. Na segunda metade, a velocidade média, vamos usar a mesma formulazinha, velocidade média do carro foi 60 km por hora. O deslocamento, 60 metros, dividido pelo tempo gasto. Multiplicando o cruzado, 60t é igual a 60. t igual 60 dividido por 60, que é 1 hora. Portanto, a segunda metade foi percorrida em 1 hora de viagem. Logo, a velocidade média é igual ao deslocamento total, 120 km, dividido pelo tempo total, 1h30 para percorrer a primeira metade, mais 1 hora para percorrer a segunda metade, 2h30. Portanto, a velocidade média do carro na viagem toda foi 120 dividido por 2,5, 48 km por hora. Como o intervalo de tempo ΔT é sempre positivo, o sinal da velocidade média é determinado pelo resultado de ΔS. Como assim? Se o movimento é no sentido da orientação da trajetória, caracterizamos o movimento como progressivo. Neste caso, a velocidade média ela é positiva. Mas se o movimento é no sentido contrário à trajetória, ao sentido da trajetória, caracterizamos o movimento como retrógrado. Neste caso, a velocidade média é negativa. Vamos ver um exemplo. Supomos que no instante inicial, igual a 0 segundo, o veículo passa pela posição inicial 40 metros. No instante final, de 2 segundos, o veículo passa pela posição, que vamos chamar de posição final, igual a 10 metros. A velocidade média é o deslocamento, ΔS, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. O deslocamento é dado pelo espaço final menos o espaço inicial do carro, dividido pelo intervalo de tempo, de 0 a 2 segundos. Portanto, 2 menos 0 igual a 2. 10 menos 40, menos 30, dividido por 2. Logo, a velocidade média, nesse caso, é de menos 15 metros por segundo. O sinal negativo indica que o veículo está se movimentando no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Então, neste caso, o movimento é caracterizado como retrógrado. Velocidade instantânea. Supomos que, ao analisar o movimento de um veículo numa determinada trajetória de A até B, descobrimos que sua velocidade média foi de 60 km por hora, por exemplo. Isso não significa que o veículo percorreu toda a trajetória com a mesma velocidade. Se observarmos o velocímetro do veículo, vemos as velocidades mudar o tempo todo. Portanto, velocidade instantânea é a velocidade real a cada instante. No caso de um veículo, a velocidade indicada no velocímetro quando você olha para ele vai ser a velocidade instantânea. Velocidade relativa. Imagine que você está numa estrada dirigindo um carro a 70 km por hora.
e observa pelo retrovisor outro carro vindo a uma velocidade de 80 km por hora. Você pode pensar nesse caso que o carro mais veloz se aproxima com a velocidade de 10 km por hora, que nada mais é que a diferença entre as duas velocidades. Portanto, como o carro A está se movimentando e o carro B tem uma velocidade maior, quando o carro B ultrapassar o carro A, o condutor do carro A verá o carro B passando com a velocidade de 10 km por hora, bem devagarzinho. Chamamos essa velocidade de relativa, pois ela é relativa a um referencial que se move em relação à Terra. Neste caso, seria o carro A. Quando dois móveis movimentam-se no mesmo sentido, neste caso para a direita, a velocidade relativa será dada pela subtração das velocidades, a maior menos a menor. Então, neste caso, neste exemplo aqui, a velocidade relativa é igual a velocidade maior, que neste caso é o do carro A, menos a velocidade menor, a do carro B. Portanto, a velocidade relativa entre o carro A e o carro B é de 10 km por hora. Quando o carro A ultrapassar o carro B, porque ele tem velocidade maior, o motorista do carro B vai ver o carro A passando bem devagar, com a velocidade de 10 km por hora. Já quando dois móveis movimentam-se em sentidos opostos, um para a direita e um para a esquerda, digamos, a velocidade relativa será dada pela soma das velocidades de cada um. Por exemplo, neste caso, a velocidade relativa é igual à velocidade de A mais a velocidade de B. Portanto, a velocidade relativa será igual a 110 km por hora. Imagine uma colisão a essa velocidade.